Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Continuando o nosso roteiro aqui, né? Muita coisa para falar, muito estudo, 2024 vai ser o ano em que a gente vai aqui dizer para vocês, olha, tentem, esforcem-se para não cair na armadilha, tá? Dessas falsas ideias, falsas concepções que tem por aí, ok? Uma das formas que a elite global tem para manter as pessoas dentro da Matrix, do aprisionamento, da coisa, uma delas, pessoal, é falar a verdade. Tá? Porque a verdade vai se tornando tão óbvia que as pessoas não acreditam mais. Entendeu? A tática não é atacar mais a verdade. É dizer que ela é, e por sinal, usar pessoas, tá? Para dizer essas verdades para que elas se tornem obsoletas e as pessoas não acreditem. Você pode ter certeza disso, porque muitos canais aqui no YouTube, por sinal, falam coisas, tá? E a gente observa que as pessoas depois estão rindo, né? Estão dizendo, mas quando? Isso é coisa da cabeça de gente louca, né? Antes de continuar o vídeo, por favor, se inscreva no canal, desative o sininho de notificação, deixe seu joinha, seu legal, tá? Dedinho assim, compartilhe os vídeos, comente para gerar engajamento nesse canal. E se você quiser ajudar financeiramente o canal, tá? Porque nós precisamos de parceiros solidários nesse canal, você está convidado a o quê? A fazer a sua doação. O Pix é robson.rmt@gmail.com, tá? robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com. Ok? E você fazendo assim, você está ajudando a gente, tá? Ajudando a gente a despertar mais pessoas nesse nosso planetoide, né? Nesse nosso planeta prisão, ok? Então, nós começamos uma série de vídeos, esse é o segundo, sobre a mitologia, né? Para que você entenda que o que acontece. Mitologia, no entendimento de muita gente, mito, né, é uma forma de dizer para as pessoas que é uma fantasia, uma história fantasiosa que alguém criou, que alguém inventou e tal, né? E aí, o que acontece? As pessoas dizem, não, é mito, né? Por exemplo, Saci Pererê, é mito, é lenda, mito. Olha, a mulher que grita na rua, é mito, é lenda, é folclore. Tal coisa assim, é mito, é lenda, entendeu? A única coisa que eles não dizem que é mito e é lenda é a Bíblia. Porque eles acham tudo verdadeiro. Tudo aquilo ali foi a mais profunda verdade. E eles dizem de peito cheio, a Bíblia é inerrante. Se há um livro que mais controla a humanidade e mantém as pessoas na Matrix, sendo gado do demiurgo chamado
Yaldabaoth, ou Jeová, Javé, Yahweh, Enlil, o Cronos, ou o Brahma, ou Alá, tá? É isso. Então, antes da gente continuar, é até bom a gente esclarecer isso, né? Porque algumas pessoas têm perguntado para mim, né? E eu vou tentar mostrar aqui, gente, que quem é o demiurgo? O demiurgo, ele não é só um. Demiurgo é um título, tá? Não é um nome, tá? E os gnósticos chamavam ele de Yaldabaoth, chamavam também de Samael, chamavam ele de Saklas e de Nebro. Tá? Isso aqui era o que os gnósticos diziam, tá? GN, gnósticos, ok? Mas eles identificavam esse ser com o Jeová, tá? Ou Javé, que nada mais é que o Gadu, que nada mais é que o Enlil, tá? Que nada mais é do que o Alá, e o Brahma. Nem sei como é que... Bem, pessoal, eu escrevi Brahma aqui, não me lembro como é que é a transcrição dele, do nome, tá? Então, os gnósticos identificavam basicamente com essa figura aqui. Esses outros são, na verdade, a mesma criatura, tá? Então, quando você ouve a gente falar aqui do demiurgo, os gnósticos chamavam o demiurgo de Yaldabaoth, Samael, Saklas e Nebra, é o mesmo ser, um nome diferente. Mas eles identificavam que esse ser aqui era o mesmo Jeová, o mesmo Javé, o mesmo Hashem, o mesmo Adonai, tá? Que é o Gadu, o Enlil dos sumérios, o Alá dos islâmicos e o Brahma dos hindus. Ok? Então, você entendeu? Porque quando a gente falar isso aqui, você entender que nós estamos falando desse ser. E aí, quando a gente lê a mitologia, você entender de quem nós estamos falando, de quem é essa criatura que nós estamos falando. Tá? Então vamos continuar a nossa leitura aqui, porque nós estávamos falando exatamente sobre né? Nós paramos nessa parte, no primeiro vídeo, sobre o Tiamat, que significa mar. Tá? Quem é Tiamat, Robson? Tiamat, pessoal, vai receber outros nomes, tá? Eu vou pegar aqui para mostrar bem aqui para vocês. Olha. Tiamat vai receber o nome de Leviatã. É ela que vai ser... Ela é... Esse símbolo aqui, pessoal, vocês já viram em roupa, já viram em tatuagem. É símbolo da roda de Sansara, é símbolo da eternidade, dos ciclos eternos que não acabam nunca, porque é a cobra mordendo o próprio rabo, tá? Mas é chamado de Leviatã, é chamado por quê? Porque a Tiamat foi usada, a pele dela foi usada por Marduk para fazer o céu, tá?
a expansão. Tá? Então, quando você ouvir falar de Tiamat, é mais ou menos nessa linha. Tá? Era considerada como um monstro marinho. Tá? Certo? É claro que em mitologia você precisa ter cuidado para saber quando interpretar literalmente uma coisa e quando não interpretar literalmente uma coisa. Tá? Lembram da Caverna do Dragão? Caverna do Dragão, quem era o Tiamat? Né? O Tiamat sempre acabava estragando os planos daquele ser que tinha só um chifre, né? Que depois, no último episódio da série de desenho, ele se transforma no príncipe que é filho do mestre dos magos. Né? Então, tipo assim, hoje, quando você assiste a televisão, assiste filme, você precisa estar muito atento, porque eles estão mandando mensagem subliminar para dizer para nós, olha, isso aqui, isso aqui. Tá? Então, Tiamat não era que era um monstro, é que nem a besta do Apocalipse, que todo mundo acha que é um monstro saindo do mar, um bichão, uma coisa, sabe? Coisa assim, meio que absurda, né? Na verdade, Tiamat ele estava simbolizado na figura dos astros, do espaço, das estrelas, dos cometas, etc. Tá? É bom de ter essa atenção, para depois você entender bastante a coisa. Tá? Então, Tiamat, que significa má, foi usado por Berossos, ou pode ter suas raízes no semítico Terron. Tá? O Terron, pessoal, para quem não sabe, é o termo usado no Gênesis. Tá? No Gênesis, para indicar, tipo assim, as águas abismais, ou o abismo das águas, tá? Muito profundo, ok? Certo? E aqui ele dá o significado, inclusive, de profundezas, abismo, que é a mesma coisa que os sumérios chamavam de Apsu ou Abzu, eram as águas doces, né? De aquíferos subterrâneos, poços, lagos e nascentes da terra. As águas de Apsu se misturaram, né, com as águas salgadas do oceano de Tiamat e encheram a terra com as águas primitivas, as águas ricas em sais minerais e novos tipos de vida e eles deram à luz a Ea, que é o Netuno, tá? E aqui vale uma ressalva. Quando vocês assistem o filme Aquaman, vocês observam que em determinado momento ele desce ao fosso, tá? E o fosso é protegido por um monstro. O fosso é o abismo, o Apsu. Tá? Vocês estão entendendo? O fosso, dito no filme, é o Absu, o abismo. Aonde ele desce para ir pegar o tridente de quem? De Netuno. Quem é Netuno? É o Enki. Tá? Que tinha o nome de e de Enki. Não é nome, pessoal. Tá? Sempre que vocês verem a pronúncia dos deuses Anunnaki, você saberá que não é nome, é título. Tá? Queria dizer alguma coisa. Ok? Então vamos lá. Isso é muito importante de entender. Tá? Então eles deram à luz a Netuno, Anshar e Kishar, Pai Celestial e Mãe e Terra-mãe, que se tornou pai de Urano. Quem é Urano? O An. Tá? A Terra aqui
Só que eu discordo quando dizem que Urano é An. Não, Urano não é An. Tá? E eu já mostrei isso aqui para vocês. Tá? O que eu tento mostrar para as pessoas, eu uso bastante figuras aqui, que é o seguinte. Tá? Quando você... Aqui você não vai ver tudo. Tá? Aqui eu vou tentar o máximo aproximar. Mas você vê que o Anu é o mesmo Urano, tá? É o mesmo Brahma, tá? Urano, Uranus, Anu, tá? Tá aqui, ó. Então, quem é que ele é filho de quem? Tá? De Ki e Antu, tá? Olha aqui, ó. Ok? Certo? Preste bem atenção nisso aqui, ó. Essa relação, tá? E aí, esse Ki, aqui, a Terra, vai dar origem ao Enki, que é Enki, Ea, Engi, Oanes, Ptah, Poseidon, tá? O Enki aqui, ó. El, Triton, né? Baal, Netuno, Dagon, Diablo, Devil, Dev, tá? Olha, tudo isso aqui é muito importante. Porque vocês vão encontrar as mesmas figuras na Bíblia. Estão entendendo? Vocês vão entender as mesmas figuras na Bíblia. Quem é que a Bíblia vai chamar de Baal? É o Enki, que vai receber o título de Baal, porque Baal quer dizer Senhor. A mesma coisa que quer dizer Adon. Tá? Ou Adonai, meu Senhor. Então quem é o Adon, o Adonai? É o Enki, quem, né, que é o mesmo Baal. Quem é o Enlil? É o Javé. E quem eles são? Eles são os Elohim. Então, Elohim, Anunnaki e Arconte são os mesmos seres, pessoal. Mesmo. Tá? Mesmos seres. Que se faziam passar por deuses, né? E de uma certa forma eles tinham essa coisa. Então você observa que eles foram mudando de nome ao longo do tempo, e à medida que surgia uma nova civilização, eles acabavam tendo um nome diferente. Tá? É igual hoje as pessoas quererem mudar a Bíblia para tirar o nome Jeová ou Javé para colocar Yahu, Yau, não sei o que. Tá? Eu vi outro dia um cara dizendo assim, não, porque nós queremos tirar esse nome porque o Jeová é o Deus dos maçons. Não, é o seu Deus também, querido. Não adianta você mudar nome. Não adianta você ir lá querer interpretar o tetagrama e o de Revavire e querer colocar Yahweh e Yau e não sei o que não vai mudar em nada. Não muda o caráter da criatura lá. Tá? Uma criatura extremamente violenta, maléfica, que fazia sacrifícios humanos, ok? E se você olhar a história do povo, né, judeu, você vai perceber o que é que acontece, o que é que eles fazem. Você vai ver a história da Igreja Católica, você vai ver o que é que eles fizeram ao longo do tempo, matando cátaros, matando todo mundo que eles achavam que não podiam concordar com ele, mas mais do que fazer isso, eles faziam isso para quê? Como um sacrifício a esse Deus. Tá? Vocês vejam o que grande parte da religião islâmica faz, tá? Em muitos países, a violência com que muitas vezes agem. Então, vocês vão de perceber que não adianta mudar o nome de um ser. O caráter dele revela absolutamente aquilo que está descrito sobre ele. Tá? Então, quando você pega, por exemplo, os livros do Mauro Biglino,
você verá que ele explica muito bem, detalhadamente, que ele é um tradutor do hebraico, do aramaico, do grego, do latim, que a Bíblia não fala de Deus, nunca falou. A Bíblia fala de criaturas que se fizeram passar por Deus. Né? Eu não sei nem se fizeram passar. Eu acho que os seres humanos tornaram essas pessoas, esses seres, como deuses. Porque o ser humano tem o vício de endeusar os outros. Aqui no Brasil fizeram isso. E fazem isso. De um lado tem um Deus, de outro lado tem um outro Deus. De um lado tem um Eliu e do outro lado tem um Enki. Agora cada um veja quem é o Enki e quem é o Eliu. Eu não quero nem entrar nisso. Tá? Mas vocês veem, lá nos Estados Unidos é a mesma história. Tem um Enki e tem um Enlil. Né? Agora descubram quem é o Enki e quem é o Enlil. Né? Então nós estamos vivendo um período em que as pessoas estão buscando conhecimento, né? Tentando encontrar respostas. Isso é muito importante. Porque pessoas que já têm respostas prontas, dogmatizadas, essas pessoas, coitadas, elas não têm chance nenhuma de despertar. Elas ficaram presas nessa matrix, nesse simulador, que os gnósticos chamavam de esferas, tá? Que rodeiam a Terra. Seja ela Terra bola, seja ela Terra quadrada ou qualquer modelo que você queira supor. Tá? Certo? Então você observa que aqui, ó, o Enki aqui, ó, Enki, ó, podia ser chamado de Ea, Ente, Oanes. O Oanes é aquele grupo de seres que apareceram no Egito para ensinar, que tinham formato de peixe, corpo de peixe, né? E cabeça de humano e tal, tinha um negócio meio deformado, né? E eu não acredito que aqueles seres, de fato, fossem assim, tá? É muito mais o que dá a impressão que eles usavam uma espécie de tecnologia que facilitava eles virem do mar, né? Porque tudo indica que realmente o Enki habitou no Abzu, no fosso, onde era o reino dele, tá? Ele era o deus de Atlantis, tá? Quando a Atlantis desapareceu, Atlantis afundou por causa de um negócio. Atlantis não afundou. Atlantis possivelmente tenha sido, primeira hipótese, um continente, né? Que não afundou, simplesmente eles levaram ela, prepararam tudo para habitar nas águas, embaixo, no profundo do oceano. E a outra ideia é de que ela era, na verdade, uma nave que ficava submersa sobre as águas. Tá? Então tem duas hipóteses que são hoje ventiladas aí pelos pesquisadores. Tá? E não me surpreenderia se de fato ela tivesse como um submarino ido para as profundezas, porque a briga do Enki com o Enlil se tornou muito forte. Tá? Mas não só deles. Né? A gente vê por aí que as pessoas criaram um monte como é? Um monte de seres, né? Um monte de ET, extraterrestres, né? De raças de extraterrestres, reptiliano, dragoniano, pleidiano, ou não sei o que, não sei o que tem mais, e papai, e agora deu com essa mania de videntes, de visão remota, de viagem fora do corpo, de não sei o que tem mais. E na prática, essas pessoas elas não estão ajudando nada a humanidade, gente. Na prática, essas pessoas estão simplesmente fazendo o que esses seres, tá? Que eu costumo dizer, e eu quero mais uma vez afirmar para vocês isso, né? Eu quero afirmar para vocês o seguinte: esses seres, eles tudo na natureza, pessoal, tá? E eu gosto muito de escrever, porque, né? Então você tem na natureza o positivo, tá?
inclusive no átomo é assim, o nêutron e o negativo, tá? Então você tem o positivo, o neutro e o negativo. Então, nós seres humanos, nós somos dotados dessas três energias, tá? O positivo, o neutro e o negativo. Tá. Aí você vai perguntar assim, bem, Robson, quando a gente fala de negativo, nós estamos falando em termos de energia, tá, pessoal? Vou escrever bem aqui, porque senão as pessoas entendem negativo como a gente sempre costuma entender. Ah, essa pessoa está tão negativa no seu... Pelo amor de Deus, né? Então nós estamos falando em termos de energia. Então, o positivo seria o espírito, tá? A alma, tá? E o corpo. Dizer que o corpo é negativo é apenas dizer, não que ele não preste, é apenas dizer que ele, na composição, ele é como a capa da pilha, tá? Certo, pessoal? Tá? Então, tudo na natureza tem o positivo, o neutro e o negativo. Existem seres que são extremamente positivos porque eles são, tá, na sua frequência, vibração e densidade, espíritos. Não é que eles não têm o corpo, é que eles são espíritos. Eles são controlados por isso aqui. Tá? Daqui a pouco eu vou falar um negócio aí. O neutro é a alma. Tá? E o corpo é o negativo. Os gnósticos, tá? Os gnósticos, eles diziam que existia a classe dos pneumáticos, tá? Olha só, os psíquicos, tá? E os ílicos, tá? Talvez aqui, tá ok? O que queria dizer, né? Queria dizer que tinham os espirituais, os, né, psíquicos, a natureza, tá? E os materiais. Ok? Era assim que então eles descreviam, ok? Mostrando então que esse aqui, ó, tá, era uma forma deles dizerem. Então os gnósticos diziam, existem os espirituais, os almáticos ou psíquicos e os materiais. Então eles diziam que esse pessoal aqui, tá, tinham mais facilidade de fazer a sua evolução e sua ascensão. Os espirituais já faziam isso com tranquilidade, tá? Então, tudo isso aqui é frequência, tá? E vibração, tá? Então, se você vibra numa frequência vibra numa frequência espiritual, é uma coisa. Se você vibra numa frequência psíquica, é outra. Se você vibra numa frequência material, é outra. Então, os seres que habitam o nosso universo, existem seres que são basicamente de uma única natureza. Tem seres que são puramente espirituais. Espirituais quer dizer o quê? Que eles são controlados por um elemento positivo. Ok? Existem outros seres que são neutros. Eles são seres puramente psíquicos. Eles não emitem não esboçam um sorriso, não esboçam muita coisa, tá? E tem seres negativos, no sentido assim, de que não é que eles sejam mal, é que eles reagem muitas vezes diante de ameaças, eles reagem absolutamente. Se você estiver ameaçando a área deles, é como os animais, tá?
Os animais, quando você ameaça a região deles, o espaço deles, eles reagem a você. Não é que sejam mal. Tá? Agora, nós temos que entender que isso também corresponde a caráter, personalidade e instinto. Tem seres que vibram no caráter, tá? Outros ficam tendo vibração e frequência só na personalidade, na psique. E outros vibram apenas no corpo, no instinto. Tá? São apenas instintivos. Estão na Terra puramente por instinto, para comer, divertir, prazer, etc, etc, etc. Tá? Então tem essas coisas que é preciso entender para que a gente não caia em algumas armadilhas que é muito comum a gente ver por aí, por canais. Tá? Muito bem. Então, o Enki que está aqui, ó, olha aqui, ó, ele foi chamado de Baal, ele foi chamado de Netuno, de Dagon, de Diabo, tá? Por que colocaram a pecha nele de Diabo? Porque ele foi o ser que foi lá orientar a Eva a comer o fruto, tá? Porque ele é o Deus da sabedoria, o Enki. E qualquer coincidência com a Sofia não é coincidência, não, tá? Porque a Sofia, nos escritos gnósticos, também teria orientado Eva a comer. Vamos lembrar que Eva e Adão são uma raça de seres. Não são eles que dão origem à humanidade, como esse povo costuma querer dizer em lives por aí, porque a Bíblia diz. Porque a ciência diz. Não, se a ciência está dizendo que existe uma mãe mitocondrial, né? Mitocondrial, que se chama Eva, deve ser algum doido que resolveu colocar isso. Né? Tá. Então, eles não são pais da raça humana. E nem a raça humana nasceu pronta. Todos tinham 20 anos, 30 anos de idade quando surgiram aqui na Terra. Não. Adão e Eva não são. Adão e Eva foram seres trazidos de algum lugar para a Terra. Aqui já existiam seres em processos de evolução chamados de hominídeos. Tá? Então, o que eles fizeram aqui foi manipulação genética, trazendo esses seres de algum lugar para dentro do jardim, para dentro do ambiente do Éden. Vamos lembrar que existiram 3 grandes Éden, um lá na Mesopotâmia, na região lá, né, da Suméria, um na África Central e o outro na América Central, bem no meio da América Central. Daí vocês vão entender por que quando você lê o livro, né, O Continente Perdido de Mu, você vai perceber que o continente de Mu e o continente Atlântico estão de um lado, outro de outro, e fazem fronteira com a América Central, América do Sul aqui, ó. Tá? Certo? Esse círculo vermelho falando sobre o Gran Éden. Tinha um Gran Éden aqui. Mesmo Éden da Bíblia, tinha um aqui. Aí vocês vão entender a história dos maias, dos incas, dos astecas, e uma série de situações. Gente, é só aprender a ligar os fatos, né? É só aprender a ligar os fatos que a gente chega lá, tá ok? Então, então vamos ver aqui. Então, o Enki, ele gerou o Marduk, que foi chamado de Amon-Ra, né? Amon-Ra, foi também chamado de Baal, foi chamado de Amon, Amon-Nagá, Azak, Amém, Satã, Dudur, Sun, Senhor Ra, Ares,
Marte, né? Zeus, tá? Ele foi chamado de Zeus, ok? Karmak, Anum, Ra, Pan e Nun. Olha só. Quanto nome o Marduk, que é filho do Enki, recebeu. E vamos lembrar que o Marduk vai ser o deus que vai exatamente dar origem à civilização egípcia. Ok? Vamos lembrar isso. E vamos lembrar que o Marduk era muito ganancioso de poder. Tanto é que ele vai travar uma luta imensa com o Enlil, que é tio dele, em tese, mas que com eles não tinha dessa. Gente, esses deuses, esses falsos deuses, pseudo-deuses, vamos usar o termo assim, esses pseudo-deuses, ou semideuses, eles viviam em guerra, gente, combatendo, se matando por causa de poder, por causa de espaço na Terra. Olhe ao seu redor e veja quanta mortandade está tendo no mundo e guerras. Por trás das guerras estão sempre os mesmos seres, que os gnósticos chamavam de arcontes. Então, olha só aqui, a gente não está nem fazendo a leitura, mas nós estamos pegando aqui, ó, tá? Aí o Enki deu origem ao Marduk, ao Gibil, tá? Que também vai ser chamado de Nut, e o Ningizida, que vai ser o Tote, o Hermes, tá? Certo? Lá também do Egito. A Gestmana, Azimua, tá? Aqui tem nome Azinua, Ningai, Ninegal, aqui, ó, tá? O Enki vai gerar esse outro aqui, tá? Certo? A Daquina, né? Olha aqui. Ela vai ser chamada de Damagamuna, né? Ao Alalu, ok? Aí vai gerar o Nergal, Erishkigal, tá? Olha só, tudo da origem do Enki aqui, ó, tá? Nantá, Nungal e Minazo, tá? Olha aqui. Então, olhe o que vai acontecer, tá? Aqui, ó. Isso aqui tudo é do Enki. Vocês vão ver o que o Enlil aqui, olha, o Enlil aqui, tá? Tá? O Antu, tá? Aqui, ó, o Enlil vai ser chamado de Shiva, tá? Enlil era o comandante, ele gerou o Ninurta, tá? Certo? Ok? Que também vai ser chamado de Ningirzu, Texu, tá? Vai ser Baal, tá? Ou Baba, tá? Ele vai gerar Ananar, né? Certo? Vai gerar Nilil, ok? Vai gerar, e aí eles vão fazendo, olha aqui, a geração toda de Enlil está aqui, ó, gente. Tudo aqui, ó. Olha aqui. Aí vem até, chega até o Gilgamesh aqui, ó. Que nós já falamos. E o do Enki, pessoal, vem, tá? Gerando Osíris, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ísis, Horus, tá? Tá aqui, ó. Todo. Artemis, todo. Então, o que acontece, pessoal? Esses seres que são os arcontes, são os mesmos
seres chamados de Elohim na Bíblia, que são os brilhantes, os iluminados, eles foram deixando, porque eles não eram tão assim como muita gente pensa, deuses assim, tão, sabe aquela coisa, né? Eles foram deixando descendência. E aí tem descendência deles aqui na Terra. Tá? Na verdade, nós vivemos num simulador, numa Matrix, onde está em guerra vários grupos de seres. Tá? Cada um reivindicando ser dono desse gado aqui, da gadaiada toda. Tá? Aí nós vamos chegar até Jesus, mas não agora. Até Jesus. Não agora. Calma. Né? Porque aí as pessoas ficam assim, eu quero saber logo, publica logo. Não, calma, cada coisa a seu tempo. Né? Muito bem. Então vocês vão entender aqui, ó, tá? Que o Netuno, tá? Que Urano é, na verdade, o Enlil, né? Urano não, o Urano é o An, correto? Está correto aqui. O Enlil é o Saturno, que é o Cronos, tá? É o Cronos, que separa aqui de Urano e carrega aqui consigo a Terra, né? Que a Terra vai ser chamada de Ki. Se você, deixa eu ver aqui, se ainda está aqui, tá aqui. Você já observaram aqui, ó? Ele vai ser identificado como Cronos e vai ser identificado também como Shiva. Mas, na verdade, ele não é o Shiva, ele é o Brahma. Tá? É o Brahma, é o Javé, é o Jeová, tudo aqui, ó. Que não colocaram aqui para Enlil, mas é ele. Tá? É a mesma figurinha. Ok? Certo? Aí ele aproveitou e demonizou o irmão dele, né? Para deixar o irmão dele lá embaixo. Ok? Então vamos lá. O Apsu e a Tiamat, Namu, meia-irmã de Enki, Nimar, deram luz aos jovens deuses Anuna. Tá? Enki era o seu filho mais velho. O Caos, planeta, né, Nimar, separou as águas doces de salgadas. O Apsu queria matar os planetas recém-nascidos porque eles estavam se comportando mal. Tá? Estavam descarregando eletricamente o mundo e mudando de órbita. Tá? Sempre tem um ponto de interrogação porque ele está fazendo uma relação com os planetas, ok? O texto aqui é isso. Okay? Então ele está interpretando o Enuma Elish a partir de uma visão do universo elétrico. Tá? Então, os barulhentos, assim como Cronos, Saturno, comeu seus filhos na mitologia grega. Tiamat ficou horrorizado e pediu ajuda a Enki. Tiamat renegou seus filhos porque Enki planejava matar o Apsu. Portanto, Tiamat criou o exército de demônios, tá? A Tiamat, e monstros liderados por Kingu, seu satélite consorte, que ficou eletrificado com formações de plasma semelhantes a cobras quando cometas e asteroides entraram em contato com outros planetas. Tá? O dragão, né, que é o Mushmaru, né, a serpente exaltada, Mushu, né, a cobra furiosa, Lahamu, o peludo, tá? Galu, a grande besta do tempo, Uridimu, leão louco, Gritabulu, homem escorpião, Umu, Tabrutu, tempestades violentas, o Kululu, homem peixe, e Kusharigu, que era homem touro. Tá? O planeta Marduk assumiu o controle, né, do rebanho, assumiu o controle roubando o halo
e se tornou o rei. Tinha plasma, alteração e tornou-se mais brilhante e maior, depois de derrotar Kingu, a Lua, sendo levada para uma órbita diferente e eletrocutada com descargas elétricas. Marduk, Júpiter, disparou flecha, Marduk, tá? Que ora é identificado com um planeta, ora ele é identificado por outro, né? Mas aqui ele é identificado por Júpiter, tá? Disparou flechas, descargas elétricas, raios, que dividiram Tiamat, criando as montanhas, os rios, Eufrates e Tigre, os canyons, os continentes, etc. Kingu foi morto e usado para criar os seres humanos com seu sangue. Isso é o que diz o Enuma Elish, tá? Assim como o sangue de Urano, na mitologia grega, se diz que o sangue de Urano foi usado para dar nova vida, uma nova vida, né? E as águas, tá, ejetadas por Urano, ricas em minerais rosa ou avermelhadas, DNA, blocos de construção da vida e bactérias choveram sobre a Terra, criando novas formas de vida. Isso está se referindo ao que se fala na mitologia sobre o Urano, tá? Então, Urano é o pai, era considerado o deus mais antigo e o pai dos deuses, tá? Enki e sua meia-irmã Namu ou Nimá criaram os humanos, procriaram com os humanos e os civilizaram. Né? De Anshar, outra anã marrom de Urano, veio Anu, tá? Que é o Urano. De Anu veio Nudmud, né? O Netuno. As órbitas dos novos deuses perturbaram e interagiram com Tiamat, por isso a pessoa chamou de Mumu. Marte tinha 2 luas, Júpiter 16 luas ou satélites, Saturno tinha 21, Urano tinha 15, Netuno tinha 8 satélites. Tiamat, ou Nimá, tá? Que vou lembrar aqui para vocês, vou fazer só um adendo aqui, que o escritor, gente, a gente traz o texto aqui, e o escritor, claro, ele está fazendo as coisas baseadas nas suas pesquisas. Quando eu achar e discordar de um escritor, é porque eu já fiz uma pesquisa antes e não encontro base para esse tal fundamento que ele está dizendo, tá? Porque vocês vejam que hora ele diz que o céu é um planeta, a hora ele diz que é outro, tá ok? Mas é importante a gente dizer isso aqui, certo? Então, tipo assim, a Lua, por exemplo, era considerada como Nimá. A Nimá vai ser a mesma depois Ixatar, vai ser a Ashera, vai ser a Isis, tá? Que vai apenas mudar de nome, Afrodite, etc. Tá? Todas identificadas com a Lua, ok? Então é importante dizer isso aqui, para depois não, né? Esses satélites tornaram-se os 11 monstros. Marduk, que é Júpiter, também chamado de Nibiru, tá? Porque o nome Nibiru depois vai aparecer nos escritos sumérios com o nome de Marduk. Capturou 4 satélites de Urano e encontrou Tiamat com 7 satélites. Né? Como mencionado anteriormente, Nibiru foi usado para Júpiter, Mercúrio, para Netuno e Vênus, com o campo magnético da Terra, causa destruição catastrófica, descargas elétricas, tempestades, inundações, secas, pragas, etc. O Jardim do Éden, chamado Eridu, foi fundado por volta de 5.400 a.C., tá? Certo? Então, vocês vão perceber que nós estamos fazendo uma relação entre os seres mitológicos sumerianos e os planetas,
porque tem tudo a ver com os astros errantes, com o papel que eles desempenham no sistema Terra. Ok? É muito importante que as pessoas entendam isso, porque eu vou voltar aqui ao desenho e eu vou dizer que isso aqui é a Terra. Tá? Eu vou fazer bem pequeno para vocês entenderem. Aqui existe uma primeira esfera, tá? Que eles vão chamar de Raquia. Tá? Isso aqui é a Raquia do hebraico. Tá? Mas não existe só uma Raquia, existe várias. Ok? Eu não sou bom de desenho, mas eu estou fazendo aqui o que mais ou menos eu quero mostrar para vocês, tá? Nem vou fazer todos, porque demora muito, tá? Mas, tá? Então, bora lá. Então, o que eu estou tentando mostrar é que cada planeta, cada esfera, certo? E vocês vão procurar ler ou assistir os vídeos que eu falei, vocês vão ver que a Terra ela é esférica por causa do círculo, do anel que a circula. Tá? E não é só um anel, mas vários anéis, que nós chamamos também de película ou membrana de energia que circulam a Terra. Tá? Que você também pode chamar isso aqui de toros, tá? A toros. Por quê? Porque são campos eletromagnéticos isso aqui. Tá? E cada planeta aqui corresponde a um deus. E eles circulam ao redor da Terra. Foi isso que incomodou durante muito tempo os escritores. Por quê? Por que eles mudaram a Terra de centro e botaram o Sol? Porque eles achavam que os deuses não poderiam estar, diríamos assim, circulando atrativamente em torno da Terra, porque a Terra era Gaia. A Terra era a parte de Sofia. Tá? Então eles não admitiam isso. Então eles pegaram um astro chamado Sol, que é uma estrela igual a esses aqui, só que de uma proporção um pouquinho maior, e fabricaram esse elemento e colocaram ele para quê? Para que ele e esses astros deixassem de orbitar a Terra e orbitassem o Sol. Então eles mudaram do geocentrismo para o heliocentrismo. Ok? Lembrando que durante 1600 anos, tanto Aristóteles quanto Ptolomeu diziam o contrário, que a Terra era, sim, esférica, mas estacionária. Portanto, tá? E que tudo circulava em torno dela porque ela era o centro do universo. Eles decidiram, não, vamos mudar essa história. Por que os deuses têm que estar em torno de uma deusa chamada Gaia? Que alguns chamam Gaia, outros Ki, outros chamam de Urântia, outros chamam que é Sion, tá? Dão vários nomes à Terra, tá? Certo? Então, decidiram, olha, vamos mudar o sistema. Por quê? Porque a maioria dos pseudocientistas da antiguidade, eles eram todos, na sua grande maioria, de sociedades iniciáticas, esotéricas, espiritualistas, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se você lê os livros da Helena Blavatsky, você vai perceber que ela vai fazer exatamente isso, identificar os astros com deuses e tal, ela vai criar toda uma cosmologia, uma cosmogênese baseada no esoterismo, no ocultismo, etc. Tá? Porque essa era a ciência do então período, ok? Tá? Eu estou fazendo essa ressalva para você entender, ok? O número 7 é sagrado por causa dos deuses Anuna, os deuses Anunnaki.
Anu, Enlil, Ninsak, Nana, Sim, Utu e Nana, que julgam os povos da Suméria. E eu queria aproveitar, porque muita gente diz assim, por que é que você não fala das religiões de matriz africana? Porque as religiões de matriz africana são as que mais reproduzem com fidelidade essa história desses deuses. Se você perceber. Quem são os orixás? Né? Quem é, por exemplo, aí você vai ter que saber diferenciar orixá, tá, dos vundunços, né? Aqui no Pará se chama vundunço, ou alguns chamam de, não é voodoo, não, é vundum, tá? Certo? Dos inquices, ou ninquices, tá? Se você, eles são grupos, na verdade eles são a mesma coisa, só que como tribos diferentes davam nomes diferentes também da língua, né? A África é um continente, não é um país, tá? Certo? Então, se você pegar quem é, por exemplo, na língua os bantus falam uma coisa, o pessoal do Queto fala outra, etc. Então, se você pegar os orixás, você vai ver, por exemplo, que o Deus Supremo que eles consideravam era o Olodumaré, né? Chamado de... aqui acolá tem uma outra mudança de nome. E o Oxalá era o filho, tá? Um dos filhos todos os orixás eram filhos de Olodumaré, mas o Oxalá parece que tinha uma ocupação maior, então, tá? Aí tinha a Iemanjá, que é a deusa da água, vejam bem, né? Só que aqui no Brasil se fala muito de Iemanjá como uma divindade da água salgada, e Oxum como uma divindade da água doce, da cachoeira, etc. Lembremos-nos que existe um orixá que não é mencionado aqui no Brasil, mas ele é ele que é considerado a divindade do mar, e não a Iemanjá, tá? Então, quando você lê Pierre Véger sobre os orixás que ele pesquisou, você vai ver que tudo tem muita semelhança com as próprias histórias lá da época da Suméria. Tá? Os deuses mudam de nome apenas, ok? Se você, por exemplo, for ver no Brasil, na cultura, né, Tupi-Guarani, por exemplo, eles tinham o Deus. Deus não era Tupã. Deus, olha só, o Deus do Tupi-Guarani era chamado de Yamandu, ou Nandejara. Tá? Yamandu era o grande espírito que não tinha forma. Tá? Ele existia desde o princípio. Aí tinha o Tupã. Quem era Tupã? O deus da tempestade, do trovão, do relâmpago, do tempo. Se você ligar a Suméria, quem era? O Enlil. Tá? Aí, nas águas, eles tinham as divindades chamadas Iaras, tá? Que eram ali meio que muito parecida com as sereias, etc. Então você vai percebendo que, se você for juntando as coisas, é o mesmo caldo, tá? Com nomes diferentes, com detalhes aqui e acolá diferentes, porque era conveniente ser feito dessa forma, tá? Ok? Então, o número 7 vai se tornar simbólico na história, né, dos deuses da Suméria. Aqui, as tábuas dos destinos de Nippur, registro astronômico das órbitas planetárias, foram de 3.600, 2.160, 72 e 50 de planetas interagindo com a Terra,
outra conversão do Enuma Elish, outra versão do Enuma Elish. No texto de Gilgamesh, Enkidu descreve o processo de criação do sistema solar. Namu, o mapa primitivo, existiu primeiro. Namu deu à luz a An, Urano, e Ki, a Terra. A semente de An, a chuva, expelida da nova de Saturno, preenchia com novo material genético os blocos de construção. Caiu na Terra, que é aqui, e a impregnou, criando toda a vegetação. Enlil, Júpiter, também nasceu e capturou a Terra em seu domínio, enquanto An carregou o céu, a bainha de plasma da anã vermelha, que envolveu a Terra quando orbitou Urano, tá? Ou Saturno, tá? E desapareceu com o resultado da nova e da atmosfera. Mudanças e estrelas se tornaram visíveis. Os sumérios acreditavam que até o nascimento de Enlil, tá? Enlil não é An, tá? Porque o An o Anu vai ser o pai do Enlil, né? An, Urano e a Terra eram inseparáveis, tá? Terra era originalmente um satélite de Urano. Então Enlil separou Urano, An, céu, da Terra. E Júpiter levado embora. Ok? Tá? Então, capturado. Terra e Urano levaram os céus. Bainha de plasma da anã vermelha que envolvia a Terra. O relato grego de Tesíodo, a Teogonia, diz que Urano também é chamado de céu. O planeta estrela que foi cadastrado por seu filho Cronos, que foi castrado, não é cadastrado, não, é castrado, tá? Por seu filho Cronos, Saturno, também se assemelha ao relato hitita, em que Anu foi castrado por seu filho Kumarbi, né? Depois Enlil castra Kumarbi, Saturno. Assim como Zeus, Júpiter, castra Cronos, Saturno. Castração significa que a estrela regente perdeu os seus planetas, que foram capturados por outras estrelas. Tá? Certo? Então, voltando aqui, você vê, por exemplo, que nós estamos, ao falarmos de mitologia, nós estamos exatamente descrevendo para você aquilo que notoriamente os gnósticos identificaram. Por que os gnósticos foram perseguidos, pessoal? Porque eles estavam falando uma heresia? Não. Porque eles descobriram o que de verdade eram esses deuses. O que de verdade eles representavam. Por que é que os gnósticos começaram a dizer que os arcontes governavam os 7 astros, as 7 esferas, tá? E você vai ver aqui, eu vou ler para você, que é Lua, Vênus, Mercúrio, Sol, Marte, Júpiter e Saturno. Aqui, ó. Urano vai estar aqui em cima, ok? Você vai perceber que o modelo aristotélico e ptolomaico são muito parecidos com isso aqui. Os ofitas é que fizeram esse tipo de ideia. Tá? Os ofitas eles faziam muito gráfico para explicar exatamente essas coisas. Por quê? Porque eles vão mostrar que esses deuses, olha, esses seres chamados, eles são chamados aqui, ó, aeões inferiores, estão aqui, ó, tá? Os 7 arcontes planetários, está aqui. Olha aqui. Eu vou dizer o nome, tá? Porque você pode dar uma parada também e ler. Ok? Vou ler até agora. Diz assim, Atote, tá?
Hermes, que aqui está Armas, Calila, Ombre, né, ou Estafaios, Iabel, Iau, Adonai, Sabaote, Caim, Adonim, Abel, Sabed. Aí vem os 5 arcontes do abismo, que estão abaixo. Tá? Aí você vai encontrar Absene, Iobel, Armopiel, Melqueir, Adonim e Belias, que é de Belial. Tá? Certo? E eles correspondem o quê? À matéria. Tá? Eles correspondem ao éter, fogo, ar, água e terra. Enquanto os outros correspondem aos 7 planetas. Estes aqui de baixo correspondem aos 5 elementos. Esses outros aqui, estão aqui, correspondem aos 7 planetas. Vocês estão observando como é que se constrói a visão? Por que os gnósticos foram extremamente perseguidos e sofreram danos, morreram e tiveram que esconder seus documentos, seus escritos, seus evangelhos, seus textos, tá? Para proteger, para que em 1945 alguém encontrasse e desse a conhecer ao mundo a verdadeira história que esconderam de nós? Né? E é claro que nós vamos chegar nessa nossa série de mitologia, nós vamos chegar até Jesus. Por quê? Porque você vai compreender quem de fato, como de fato Jesus, quem era Jesus, de onde ele tinha vindo, de onde ele era, qual a relação dele com os astros, com esses planetas, com essas estrelas errantes e etc, gente. Há muita coisa. Tá? Veja, você não sai da Matrix por um insight. Você sai da Matrix estudando, lendo, pesquisando, porque você vai encontrar fragmentos de verdades ali, aqui e acolá. Não existe nenhum escritor, não existe nenhum livro, não existe nenhum site e nenhum canal no YouTube que esteja com toda a verdade. Não estão. Tá? Então espero que você possa curtir a nossa nova série e você vai ver que bate a mitologia com a série que a gente fez sobre os deuses. Ok? Forte abraço e até o próximo vídeo.